se transfigurar e assumir a identidade do céu na terra. Mas tem uma coisa: estes discípulos, com tudo isso, não estavam preparados para ver o seu Jesus, o seu mestre, ser crucificado. Isto é tanto verdade que Jesus vai trabalhando na mente deles a verdade da sua crucificação, que ele seria crucificado, mas os discípulos reagem mal. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, desde então começou Jesus a dizer-lhes que era necessário ser entregue aos sacerdotes, aos escribas e àqueles que cuidam da lei em Israel, e ser crucificado e ser morto. Ele está tentando preparar os discípulos para aquilo que eles não estavam preparados, mas a reação foi tão ruim que Pedro, a Bíblia diz que Pedro chama Jesus de lado, e a expressão é forte. Pedro começa a repreender Jesus e dizer: mestre, tenha dó de si mesmo, de maneira nenhuma te acontecerá coisa tal. Eles não estavam preparados para ver o seu mestre sendo injustiçado, traído, preso, crucificado e morto. Isto foi demais para os discípulos. É tanto verdade, missionária Venícia Porto, que em Mateus capítulo 26 e versículo 56, na parte B, diz: e todos os seus discípulos, deixando Jesus, fugiram. Jesus ficou sozinho. Foi demais ver o mestre crucificado. Foi demais ver o mestre injustiçado. Foi demais ver o mestre traído. Foi demais ver o mestre sendo condenado à morte. E com a morte de Jesus, a impressão que dá é que aqueles discípulos começam a se sentir sozinhos. Meu amigo Moisés Cleiton, aqueles discípulos começam a se sentir só, porque por 3 anos e meio eles ficaram mergulhados na rotina de Jesus. Pastora Érica, ficaram mergulhados na rotina do Nazareno. Onde ele dormia, eles dormiam. O que ele comia, eles comiam. O que ele fazia, eles estavam presentes, mas não estavam preparados para vê-lo sendo morto. Não estavam preparados para vê-lo sendo crucificado. Tanto que eles vão embora, eles deixam, eles fogem. Então a Bíblia diz em João capítulo 21, versículo 2 e 3, que os discípulos, começando por Pedro, estavam presentes neste dia. Pedro e André estavam presentes neste dia. Aleluia. Tiago e João e mais alguns discípulos. E Pedro se levanta e diz assim: eu vou pescar. E a Bíblia diz imediatamente que aqueles discípulos acompanham Pedro dizendo: nós também vamos logo, entremos no barco, vamos para o alto mar, vamos voltar à vida velha. Ao meu entender, estes discípulos estão dizendo: já que ele morreu, vamos tentar viver sem ele, vamos tentar sobreviver sem ele, porque tem uma coisa, irmão, depois que a gente começa a andar com Jesus, a gente não consegue mais andar sem ele. Andar sem Jesus é ser desorientado, não tem para onde ir, não tem para onde correr. Então eles dizem: vamos tentar sobreviver sem Jesus. Mas o que estes discípulos estão se esquecendo é pelo menos de 3 coisas. Primeiro, a morte de Jesus faz parte do plano de Deus, ou seja, a morte de Jesus não é uma fatalidade que interrompe o projeto. Não, a morte de Jesus faz parte do plano, e depois dela o projeto continua. Tanto que em João capítulo 12, versículo
versículo 24, o Nazareno diz: é assim, se o trigo da terra, se o trigo ficar caído na terra e não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muito fruto. Na ótica dos homens, sucesso é aparecer. Na ótica dos homens, sucesso é estar na capa de revista. Na ótica dos homens, sucesso é ter o nome citado. Na ótica de Jesus, sucesso é sacrifício, sucesso é morrer, sucesso é entender que o plano de Deus é maior do que a minha vaidade. Ei, Jesus está dizendo, porque o contexto do texto é os gregos chegando para Jesus dizendo: nós queremos você na Grécia, nós queremos te ouvir, nós queremos captar sua sabedoria. Jesus olha para o grego e diz: se eu for para a Grécia, eu fico famoso, mas não vai ter Gideões missionários. Se eu for para a Grécia, eu fico famoso, mas Reuel não vai ser pastor. Se eu for para a Grécia, eu fico famoso, mas Lorinaldo não vai pregar. Se eu for para a Grécia, eu fico famoso, mas Henrique Reame não vai coordenar Gideões. Então, ao invés de ficar famoso, eu fico crucificado, porque quando eu morrer, eles se levantam. Quando eu morrer, eles se levantam. Quando eu morrer, eles se levantam. Quem pode dar um grito de glória? Quem pode dar um grito de glória?